Salve, salve galera, com o podcast na veia, o Imperador na área falando, e nós estamos diretamente do Leônidas Bike Café, que fica aqui no Bacaxeri, com esse formato novo que a Econ está fazendo. Então é um formato nômade, onde a gente vai em qualquer lugar e desenrola aquela resenha muito especial com os convidados. E você que gosta de um café especial, é aqui no Leônidas que você precisa vir. Ambiente excelente. A doutora que está aqui já vai falar com vocês. Um ambiente com área externa, um paisagismo maravilhoso, uma música de fundo top. E precisam vir aqui. Tá? Então, Instagram, procura aí Leônidas Bike Café. Beleza? E agora, sem mais delongas, doutora Tatiana. Doutora, seja muito bem-vinda com o podcast mais uma vez. Obrigado, Imperador. Realmente aqui é um ambiente muito agradável. Olha, super aprovado. Pô, muito obrigado. A gente está sempre em busca de coisas diferentes nesse formato aqui. A gente já fez numa barbearia, é a segunda vez que a gente está aqui e temos outros rolês a mais ali, levando para a cidade ambientes diferentes, conhecendo outros lugares. Esse é o propósito hoje da Econ Podcast junto à cidade de Curitiba. Perfeito. Acho que eu vou gostar muito desse podcast. Então vamos lá. Gente, aqui está a doutora Tatiana, então delegada de polícia do Paraná, há um certo tempinho já. Na verdade, eu sou delegada aqui no Paraná mais ou menos há uma década e também advoguei por uma década no interior de Santa Catarina, que é minha cidade natal é Caçador, interior oeste lagiano, né, de Santa Catarina. Depois fui para Minas, fiquei um ano lá e voltei aqui para o Paraná, fiz concurso para vir morar em Curitiba. Nossa, que top. E aqui a senhora está... Como é que é o nome quando está numa delegacia? Alojada? Como é que é o nome? Lotada. Lotada. Isso. Atualmente, desde fevereiro, eu não estou lotada mais na Delegacia de Homicídios. Eu estou lotada hoje na Câmara Federal, no Congresso Nacional. De certa forma, mais tranquilo. Sim, é mais tranquilo, não tenho plantão, né? Mas é pouquíssimo divertido. Né? Na delegacia é muito mais dinâmico. Quando você está acostumado com a investigação ou tem uma identificação com um tipo de investigação, é muito prazeroso. Entendi. Realmente, né? Você tem uma espécie de ação, né? Não é talvez o que eu imagino da Câmara, uma coisa mais metódica, mais papelada. Na verdade, é um desafio. Você tem um desafio novo, como se você tivesse que procurar as peças de um quebra-cabeça a cada nova investigação. Então, tem um novo crime, por exemplo, né, os 4 anos e meio agora que eu fiquei na Delegacia de Homicídios, como titular da primeira delegacia, inclusive essa região toda que era minha. Então, assim, cada novo homicídio, você começa tudo de novo, né? E é muito automático, muito dinâmico, e cada investigação traz alguma coisa nova, por mais anos que você passe, então é muito emocionante. Isso é bacana. A gente em off estava conversando aqui de algumas situações, né? E o papo começou a ficar gostoso de falar, e se a senhora sentir a vontade de continuar, eu vou puxar aqui. A gente claro, vamos lá. Como é que é? Vamos lá, a hora que você quiser. Então vamos embora. Vamos já acelerando. Pena de morte o Brasil não tem. Apesar de eu concordar com ela. Em alguns sentidos, eu acho que sim, que tem uma espécie de recuperação, porém um sistema inteiro tem que ser entendido, tem que ser funcional ao ponto de recuperar. Se é que isso existe de fato, mas eu acredito nesse pedaço ali. Agora tem determinados crimes que a gente estava conversando aqui, violência sexual, isso? Sim, conversamos também sobre violência isso sexual. ali. Imperador, primeiramente, cabe registrar que a pena de morte no Brasil ela existe sim, segundo a Constituição Federal.
Federal, ela só é prevista em caso de guerra declarada e em situações específicas militares. Então, para nós que somos civis, que nesse momento que nós não estamos em guerra, não é possível. Posso? Pode tirar, fica à vontade. Gente, é horrível. Não é melhor assim? Eu prefiro aqui. Nossa, eu fico ouvindo a minha voz. Sim. É horrível isso. Posso ficar sem? Pode, por Mesmo? favor. Pode, sem problema. Uma paz. Eu gosto de usar porque a gente não fica competindo a nossa voz com o som ambiente. Não, De boa? porque você fala e daí você escuta de novo o que você fala. Nossa, eu acho esse eco que volta. Acontece. Horrível. Fê, posso falar assim? Então? Pode, deixa eu só complementar isso com a senhora ali. Eu nem vou repetir, depois você corta. Beleza. Ou estamos ao vivo? Não, a gente está gravado. Então, fechou. Olha só, quando eu faço remoto, eu tenho um outro fone dentro do meu ouvido, sem fio. Eu sei. E esse aqui. É uma delícia. Jesus, o pessoal da mídia faz isso. Sim. Falei, meu Deus, não sei como vocês aguentam, vocês estão tudo louco. Tudo Gente, maluco. não sabe, mas vocês são tudo louco. Vou responder de novo. Bom, primeiramente, cabe registrar, imperador, que nós não temos uma pena de morte quando dá paz no Brasil. Mas sim, a Constituição Federal permite a pena de morte quando de guerra declarada em situações específicas militares. Então, nós não temos, em regra, a pena de morte no Brasil. Por que eu não posso fomentar bandido bom é bandido morto? Justamente porque nós não temos uma pena de morte no Brasil. E em segundo, e em especial, eu sou uma autoridade policial. Eu preciso seguir a lei. E a lei no Brasil, em tempos de paz, não prevê pena de morte. Agora, claro que eu acho que nós teríamos que amadurecer tanto a investigação criminal a nível de Brasil, não a nível de Paraná, porque no Paraná, na modéstia à parte, nós temos uma polícia muito forte, tanto polícia científica, quanto polícia penal, polícia civil, polícia militar. As 4 polícias estaduais são muito boas no Brasil. Né, no Paraná. Então, a nível de Brasil. Agora, não quer dizer que não haja erros. E quando nós falamos em pena de morte, nós não podemos trabalhar com o erro. E errar é humano. Então, nós temos muitas questões que devem ser amadurecidas ainda. Para alguns crimes, eu acho realmente que a punição real, efetiva, ela é muito branda. Por exemplo, um crime de estupro de vulnerável, estupro de uma criança, tá? Tem uma pena de 8 a 15 anos. A questão é, começa então com 8 anos. Só eleva-se a pena em situações muito especiais, certo? Agora, 8 anos. Alguém fica preso 8 anos se condenado 8 anos? Duvido. Não, porque nós temos institutos descarcerizantes e também despenalizadores no Brasil. Por exemplo, a própria progressão de regime. Você diz, mas aí, como é que você não vai dar a chance para a pessoa se redimir? Claro que sim, como você bem disse, um dos princípios da pena é a ressocialização. Né? Hoje, a gente não trabalha mais tanto com a ideia de retribuição, e sim de ressocialização. A questão é, dentro do cárcere, há ressocialização ou não? Alguns há. Há muitos programas muito bons de ressocialização. Só que, na prática, nós não vemos isso. Então, aí você pensar, você vai retirar aquele preso que não está adequadamente ressocializado e vai retirá-lo do cárcere. Por quê? Por merecimento? Porque ele está melhor? Não, porque o cárcere está lotado, com os 800 mil presos no Brasil. Então, há uma inversão de valores. Você retira um criminoso da cadeia pela progressão de regimes, pela própria liberdade condicional, por outros institutos, a remissão de pena de 3 dias para 1, caso trabalhado ou caso estudado. Veja, o estudo reme, cada 3 dias desconta 1 de pena. Então, se trabalhou 3 anos, 1 ano inteiro vai ser perdoado na pena, né? Remido da pena, é o termo correto. Então, nós temos, eu acho, uma inversão de valores. Você retira aquele estuprador, depois ele volta a estuprar, e aí você questiona, puxa, a polícia já não prendeu esse cara? Já prendeu. Quem é que soltou? O juiz seguiu a lei. Não, beleza, o juiz seguiu a lei. Mas será que nós não temos questões, o que está sendo abordado para fundamentar um cachorro lindo aqui? Nós temos um dog aqui. Como é que é o nome dele?
Eu esqueci o nome dele. Pileque não, Capilé. capilé. Não é pileque, o pileque é Capilé. ótimo, né? Pileque aqui no bar. Eita, Ai, você olha tá lá. louco, cara? Capilé. Você tá maluco, capilé? Tá de pileque? Tá de pileque? Ai, não. Olha lá, ó. Agora eu vou ficar com ele Já- aqui. já Acabou, fica com ele gente. Acabou. Quero abraçar o cachorro agora. Não vou mais sair daqui. Imagina se eu Cara, o trago meu cachorro é gato. top que tá aqui. Imagina se eu trago Deixa- meu gato aqui pra ficar com você. Vai dar uma beleza, né? Meu gato é aperitivo de... Vamos. Vamos. E aí? Nem sei onde eu tava, mas bora lá. Bora lá. Deixa direto. Cara, não estrague tudo, meu amor. Peraí, Capilé. Ei, capilé, Capilé. tá de pileque, Aí. capilé? Pronto. Tudo certo. Tudo não aconteceu certo. nada. Somos tudo de bem. Isso. Sei lá o que eu tava falando. Faz parte. Estamos falando do cumprimento de pena, tá? Então, você pode me dizer assim, mas o cumprimento de pena, a ressocialização é importante? Claro que é importante, porque esse mesmo criminoso, daqui uns dias, ele vai voltar para a sociedade. Como é que ele vai voltar para a sociedade? Vai voltar melhor? Vai voltar pior? Por isso que eu sou super a favor das medidas de tratamento, de recondução do preso. Hoje eles são colocados em cárcere e, devido à superlotação, a maioria são soltos. Né? Inclusive com este motivo justificado na própria decisão judicial. Isso eu acho errado. Se falta investimento em cárcere, que se invista em cárcere. Se falta investimento em escola, que se invista em escola. Né? Então você diz assim, mas a educação é mais importante que a segurança ou que a saúde? A educação é o berço de tudo. O nascituro é ali, o nascidouro de tudo é a educação e família. Esses são os pilares principais para qualquer evolução humana. Sim. Qualquer uma. Então, Sim. É importante investir em educação? Pelo amor de Deus. É lógico que é importante, é importantíssimo. Se você não investe na educação e na estrutura familiar, que hoje tem muita coisa que está complicada na própria estrutura familiar, nós vamos ter um resultado. E esse resultado está onde? Está na falta de segurança. Veja como a segurança está diretamente ligada à educação. Compreende? Com certeza. Se você não tiver educação e uma família estruturada aqui, você não vai ter a segurança. Não terá segurança. Infelizmente, está diretamente ligado. Com certeza. Eu não sei se é um pouco mais além, mas hoje eu estava vendo no jornal sobre essas enchentes que estão acontecendo, etc. Eu não lembro o nome da pessoa que fez um comentário falando que existe um sistema de aviso de 24 horas por mapa, através dos aplicativos, etc., que é para essas pessoas que estão mais próximas aos rios possam, então, meter o pé. Estão vulneráveis, né? Isso. Aí eu olhei e falei assim, tá, mas espera aí. É muito legal para essa pessoa que está dando essa informação que, sei lá, está morando num bairro legal, tem uma condição financeira legal, pertence a uma classe social bacana, e as Nem pessoas... imagina o que está acontecendo. Não. Tem muita gente, desculpe a sinceridade, vou ser muito sincera aqui, abrindo meu coração. Tem muita gente alienada, que não tem ideia do que acontece na periferia, que não tem ideia do que acontece com as crianças, não faz nem noção, que fica discursando dentro de uma sala com ar-condicionado. Sim. Tá? Discurseiro de sala de ar-condicionado. E isso é um problema. Tem muito especialista de segurança que fica dando pitaco em segurança que nunca foi para a rua, que não tem noção. Perfeito. Isso eu olho e falo assim, pô, não é só a educação que tem que ser dada. Tem que ser dada oportunidades, tem que ser dado oportunidades de trabalho digno. Exato. Digno. Geração de emprego. Total. Inicia por aí mesmo. Sim. Né? Para sobrevivência humana. Né? Perfeito. Até mesmo para uma base alimentar que tenha riqueza em proteínas, em vegetais, em cereais, em tudo. Nutrientes. Nutrientes. Né? Para que quando a criança chegue na sua idade de interpretações cognitivas e etc., ela possa saber a vivência da sociedade como é que é. Porque a gente olha e o que acontece é isso. Não estou dizendo que a criminalidade está aí. Para mim, sei lá, falando de roubo, furto, para mim eu defino assim.
A pessoa quer essa determinada coisa aqui para agora. E aí, olha, fica mais bonito comigo do que contigo, que é o proprietário. E vai lá, mete a mão de alguma forma. Roubo, furto e tal. Para mim é isso. Agora já outras criminalidades, sei lá, pode entrar em doença, pode entrar em algum outro aspecto. Se a gente for pensar bem, eu trabalhei em delegacia do adolescente, eu trabalhei em Nucria, a maioria crianças estupradas. Nossa Senhora. Eu trabalhei quase 3 anos em DM, eu trabalhei fazendo clínica geral no interior, de tudo, e eu trabalhei na homicídios. Eu posso te dizer uma coisa. O que é o pior? O pior é trabalhar com crianças estupradas, porque há uma impotência muito grande, uma vez que as parafilias, como a gente até estava conversando, elas, em regra, não têm cura. Então, isso eu acho que é um problema, um desvio muito grande, né? Tanto é que é considerado doença. E alguns não é considerado doença e é sem vergonhice mesmo, né? Sim. Então, assim, eu acho que essa é a pior investigação para qualquer ser humano minimamente digno. Minimamente digno. Porque você se colocar no lugar daquela pessoa. Então, eu lembro que nesses anos que eu estava trabalhando com crianças estupradas, em cartórios de estupro em geral, eu lembro assim que eu ia para casa no final de semana e ia embora na sexta-feira normalmente à noite, e eu pensava, meu Deus, eu vou ficar com o meu filhinho pequeno, mas eu tô aqui, amanhã eu vou passar um dia maravilhoso, e se eu não pedir essa prisão dessa investigação que evoluiu agora, é mais uma criança estuprada ou mais uma criança que será novamente estuprada nesse final de semana. Então, eu costumeiramente levava serviço para casa quase todos os finais de semana para trabalhar nessas prisões. Para segunda-feira de manhã, já cumpri os mandatos, entrando no plantão judiciário, né? Então, assim, isso é muito agoniante. Sim. E é muito, muito importante essa investigação, porque é um trauma que não é fácil de ser curado. Muitos psiquiatras dizem, inclusive, que, né, a cura nunca é plena. Né? Perfeito. E assim, com relação aos demais grupos criminais, eu acho que a grande problemática é o tráfico de entorpecentes. Porque o tráfico, ele está em quase 80% dos homicídios como pano de fundo direto ou mesmo indireto, tá? O pano de fundo é o tráfico de drogas. Ou a maioria está inserido em organizações criminosas, ainda que essas organizações criminosas sejam menores muitas vezes. Apenas uma biqueira. Eu só tenho uma biqueira, já ouvi de traficante isso. Eu só tenho uma biqueira. Ok, você tem então uma pequena empresa criminosa. Eu sempre Perfeito. dizia nos interrogatórios gravados isso. Ah, você só tem uma biqueira. Então, vamos de novo. Você só tem uma empresa criminosa. Eu tenho uma empresinha lá. Entendeu? Então, assim, se a gente for ver que cada biqueira é, no mínimo, uma organização criminosa, você para pensar, meu Deus, quantas organizações criminosas tem na minha rua? Né? Tem no meu bairro. E aí, se você vai para a periferia, onde tem menos filmagens, menos policiamento, menos iluminação, né? Menos prédios, menos pessoas, aí você começa a pensar, meu Deus, é um caos. E aí você começa a ver que ali tem pessoas que são usuárias, que se não tivesse usuário, nós não teríamos as biqueiras. Perfeito. Porque são lojas, né? Sim. Só existe cada vez mais porque alguém compra. E eu não estou aqui julgando o usuário. Não é minha intenção. Inclusive, eu venho de uma igreja, faço parte de uma igreja, o Alvo Church, que ela tem centros especializados em tratamento antidroga. E eu, em retiros espirituais de mulheres, e o Tito também já passou por isso várias vezes com relação aos homens, que são retiros em momentos diferentes, semanas diferentes, mulheres e homens, né, em momentos diferentes, de mulheres entregarem a droga e o cigarro lá na frente, por opção. Bacana. Por opção. Levaram para usar e acabaram ofertando. Então, a fé restaurando pessoas. Eu acredito muito na restauração pela fé e pelo trabalho. São duas coisas assim que eu acho que é muito importante na restauração do ser humano, não importando qual crime ele tenha cometido. Em que pese eu tenha algumas dificuldades em acreditar nisso, em alguns delitos sexuais. Como eu estava falando antes, então nós temos aí por trás
o tráfico. Aí você vê que o jovem quer ter aquele tênis que você tem da Nike, o bonito, não querendo fazer propaganda gratuita aqui, né? Mas ele quer ter, do mesmo jeito que o outro, o boyzinho tem, Sim. o playboy tem, ele também quer ter. Então ele pega um atalho, não importa o esforço, ele é imediatista muitas vezes, e é isso que é um problema que perpassa por os ensinamentos da família, ensinamentos aprendidos na escola, que é a base disso tudo. Então, a gente vai ver que o problema não é de agora, e a segurança é só uma consequência. A base é muito mais profunda. Exato. Doutora, a senhora tocou no assunto que me toca muito, que são crianças. Quando a senhora falou da parte do Nucria, eu tive a primeira vez no Nucria numa situação que eu nem sei se eu poderia falar isso daqui. Vou falar, se meus advogados falarem, olha, tira, a gente vai fazer um outro pódio porque Tranquilo, não vai rolar. Pode falar. Então, assim, eu vou tentar polir em off, depois a gente até conversa. Eu fui da parte dos agressores do meu filho no Nucria. A minha advogada, quando viu as agressões, ela olhou, Nucria direto. Eu não sabia nem o que era Nucria. Eu nunca tive envolvido com nada do gênero. Eu levei um susto, ela falou, ó, vai ser indigesto, vai ser ruim, você vai passar mal. Sim, mas tem que ir. Tem que ir. Isso aí. Tem que fazer laudo. Meu Deus do céu. IML. Trágico. Trágico. Pois é, isso foram 5 vezes. São 5 passagens no Nucria. Cada vez por novo fato. Por novo fato. Aconteceu, a primeira coisa que aconteceu, quando houve a separação do casal, né? O meu filho ele tinha 1 ano e 3 meses, 4, salvo engano. Eu peguei umas marcas de segurar aqui no braço dele e questionei a genitora. Não, eu não vi, eu não... enfim, aquelas desculpas padrões. Eu tinha um tio que já falecido, que era advogado, e ele me deu um ensinamento e falou assim, Maurício, infelizmente, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Não é a última vez. Não será a última vez. E não foi a primeira. Então, aí a ruim é igual agressão com mulher. É progressiva, leva um tempo, mas vai se repetir. Sim. E aconteceu isso. É evolução criminal. E é complicadíssimo ver uma situação muito dessa. Complexo. Muito. Porque normalmente quem agride é quem está do lado e tem a obrigação de proteger. Pois é. Lembre que é como no trânsito, o maior cuida do menor. Sim. A vida em comunidade o maior cuida do menor. Por isso que nós não podemos agredir qualquer um, nem do nosso tamanho, nem maior, que dirá os menores uma criança. Nós. Por exemplo, os animais, as crianças, os bebês. Né? Eu sou contra o aborto, inclusive, então, mesmo sendo um tema muito polêmico, sou totalmente contra, porque se liberar, por exemplo, o aborto, vai ser usado isso como controle de natalidade. E aí você está assassinando um ser vivo. O nascituro é vivo. Perfeito. Né? Sim. E ele tem, inclusive, direitos de herança. Sim. O nascituro tem direitos de herança, entre outros direitos. Então, você está assassinando e aquilo pode ser usado, como já está sendo clandestinamente, como controle de natalidade. E para isso nós temos pílulas anticoncepcionais, entre outras questões, inclusive espirituais. Eu acredito muito nisso. E eu não estou aqui julgando quem já fez, ou quem não fez, ou quem fará. Nada disso. Tá tranquilo. Apenas é um posicionamento e eu já me questionei se isso era o certo. Mas depois de eu atender locais de morte de bebês, inclusive eu levo fotos no meu aparelho celular, depois eu até te mostro, para eu nunca esquecer o que eu vi. Nunca vou esquecer. Porque é só quem vê e diz, vai mudar de ideia. Quem vê vai mudar de ideia. Se é a favor, vai pensar 2 vezes. Mas, enfim, eu acho assim uma questão muito complicada, muito complexa. Há uma evolução criminal nos delitos de casa que envolvem o lar. Né? Mesmo porque autor e vítima se encontram, em regra, muitas vezes durante a vida.
que é algo diferenciado. Então, a violência doméstica, e isso falando lato sensu, muitas vezes envolvendo as crianças também, né? Ela, sem dúvida, é um problema sério. E o ideal é, iniciou os sinais de marca, leva para a delegacia. Uma pena que, então, no começo, ninguém fez nada. Esse é um problema, sabe? Por isso que eu digo, nós precisamos de cada vez mais estrutura. Então, você veja bem, nós temos um problema de segurança já na base. E daí você vê essas crianças que são agredidas, que aprendem a agressão como algo normal do cotidiano. Elas tendem, não vai acontecer com seu filho em nome de Jesus, mas elas tendem a replicar isso, ou a procurar pessoas que repliquem isso. Né? Perfeito. Por exemplo, a violência doméstica é muito isso provado psiquiátrica e também psicologicamente. Então, assim, eu espero que teu filho hoje esteja bem, que ele seja curado, que o espírito dele seja curado, no fundo do meu coração. Esse é o tipo de coisa que eu falei antes, que é o que dói mesmo. Dói, porque ele não pode se defender. E tem um nome para isso no nosso vocabulário. Lá no nosso dicionário tem um nome disso. Se chama covardia. Ah, sim. Total. Total. Claro que a senhora, como delegada, especificamente na Nucria, a senhora viu coisas muito piores. Sim, verdade. Óbvio. Sim. Agora, para uma família como a minha, violência. Nunca viu. Em nenhuma família, não uma família como a sua, como a minha. Nenhuma família isso deveria acontecer. Nenhuma. Os pais, as pessoas perto, os responsáveis, os adultos em geral, nós temos obrigações de proteção, como eu já falei. Não importa que criança é. Deixa eu te contar uma história. O meu primeiro filho hoje tem 29 anos, tá? Ele é engenheiro, já voltou para Santa Catarina, 29 anos. Quando ele tinha em torno de 4 anos, já tinha crianças que voltavam de van do colégio onde ele ia para casa. Eu ia buscá-lo às 6 horas, eu ia lá buscar ele na escolinha. 4, talvez 5 anos, para não te dar certeza. E eu vi o motorista da van carregando uma outra criança, brigando com ele. Como você deixaria aquelas marcas que você relatou como as primeiras? Levando porque ele estava jogando bola e não foi para a van. Ele era uma criança. Na hora eu voei, eu não era delegado, eu era advogado. Eu voei nessa pessoa, voei. Então, assim, aí você me pede assim, eu fui exagerada? Eu não fui exagerada. Não. Eu não fui. Nós paramos na delegacia, lá na delegacia. Mas eu tenho certeza que se eu visse de novo, hoje, eu faria muito pior, porque eu tenho mais conhecimento. Mas na hora, eu era super recatada. Eu era uma advogada quase que medíocre. Hoje, olhando para trás, quase que medíocre. Por quê? Você não... Toda vez que não é com você ou não é alguém próxima, você não sente. Mas só de ver aquilo, eu já tinha visto na televisão, nas notícias, até no processo você acha que vê, mas na verdade você não vê. Mas quando chega bem próximo de você, te desperta. Algo diferente acontece. Exato. Como uma epifania, uma compreensão súbita de algo. Exato. E a gente entra nesse mérito, porque como a senhora colocou, a senhora saiu em defesa da criança. Beleza. Veja, isso tem 25 anos. Ah, não. Mas, só para você ter noção. Sim. Mas onde eu quero fazer uma comparação é assim. E eu sei que tudo é subjetivo. Eu entendo. Agora, se eu vejo uma criança... Vamos colocar esse cenário que a senhora contou. Vamos colocar assim. É a senhora que está agarrando uma criança. Ponto. Eu vejo e eu saio em defesa, usando as suas palavras lá. Eu vou em cima da senhora. Eu tirei criança. Fornicado. Eu estou tentando defender uma criança, mas vou responder a Maria da Penha. Não, Maria da Penha não. A Maria da Penha ela só é classificada pela lei Maria da Penha, ou seja, violência doméstica. Desculpe fazer a correção, mas acho importante. É isso que eu quero. 3 situações, apenas 3 situações para gerar violência doméstica, segundo a lei Maria da Penha 11.340 de 2006. São ou se julgam aparentados, Então,
o padrasto, a nora, né? São ou se julgam aparentados. Têm ou já tiveram relacionamento afetivo, tá? Têm ou já tiveram relacionamento afetivo, ou coabitam ou já coabitaram. Dividiram um apartamento, na época do estudo. Homem e mulher, sem ter relacionamento, dividiram um apartamento. Entendi. Entendeu? Coabitam ou já coabitaram. Só essas três situações. Se eu sou uma desconhecida para você e nunca tive qualquer dessas três, não será violência doméstica. Será uma agressão comum. Mas da mesma forma eu vou responder. Não, porque aí nós estamos falando de legítima defesa de terceiro. Compreendeu? Por isso eu não respondi. Ao contrário, eu acusei. Eu tirei a criança voando na pessoa. Então, você agrediu. E eu vi. Entendi. E eu agi em legítima defesa de um terceiro. Que não era eu, de um terceiro. Né? Artigo 24 do Código Penal. Entendi. Na hora que isso tudo acontece, eu vejo assim. É muito rápido. É muito rápido. E as pessoas que estão ao redor não entendem. Não entendem. E eu sei gritando, que nem uma louca. Só que nesse tipo de situações, você vai fazer coisas que você não sabe que vai fazer. Alguma outra coisa assume. Alguma outra coisa não. Você não conhece você no momento de crise extrema. Você não conhece o que você é capaz de fazer. Por isso que os policiais têm que fazer o treinamento do saque da arma, da manipulação da arma, porque no momento de nervosismo, se ele não tiver acostumado com aquele movimento, ele corre o risco de fazer besteira. E qualquer um que tem arma também corre. Até com uma faca, qualquer um. Se a gente não tiver pensado naquilo, né? Se você já pensou, o teu cérebro aprendeu um caminho. Mas se você nunca pensou naquilo, é a mesma coisa que você morar numa casa. Eu morei muitos anos em casa, só agora eu moro em apartamento. E uma das opções de eu não morar em casa é justamente a segurança. Eu sou policial, meu marido é policial, eu tenho um filho pequeno, agora, né, não é mais bebê, tem 10 anos. Então, nós precisamos de um mínimo de segurança. Né? Eu já tive ameaças de morte, meu marido já teve, já foi interceptado planos de nossa morte. Então, assim, por que não oferecer segurança? Então, hoje eu opto pela segurança. Sim. Né? Mas, e quem não pode ter segurança? Tá ferrado. Tá ferrado, né? Então, assim, até hoje, ainda hoje, mesmo quando eu morava em casa, eu sempre pensava, e se acontecer isso, o que eu vou fazer? E se acontecer essa outra hipótese? Eu já vou treinando o meu cérebro para essas situações. E claro, né, hoje em dia a gente tem que imaginar aí situações de segurança, sai atento, não sai com o celular na mão, não demole, porque muitas coisas podem ser evitadas, né? Sim. Teve um vídeo, não sei se a senhora viu, ele pelo menos tem um perfil no Instagram chamado Homens Forjados. Não sei se a senhora já viu esse perfil. Eu já ouvi falar. Ouvi falar, muito bacana o perfil. É mesmo? Muito bacana. Não é meu, mas é muito bacana. Homens Forjados. Homens Forjados. E ele divulgou um vídeo que era um policial que estava com um bebê no colo, que saiu do carro e veio um pitbull em cima dele correndo solto. Ele saca da arma e, sei lá, acho que mata o pitbull. O pitbull cai ali. Nesse perfil são mais de 7.000 comentários. Absurdo. Todos os comentários, em sua infinita maioria, contra o policial, a favor do cachorro, vamos assim dizer. Não sei se aconteceria alguma coisa, mas eu, na posição de pai, eu teria o mesmo comportamento dele. Eu também. Vou proteger, não quero mal ao cachorro. Eu não vi o vídeo, mas segundo o que você está falando, ele protegeu ele, e terceiro, que é o bebê. Não pode ser filho, se é filho do outro, não importa. Sim. Né? Então, ele buscou a proteção. Ponto final. Pois é, e uma galera falando um monte que o cachorro poderia não ter feito nada, só chegaria para cheirar e lamber. Eu olhei e falei, cara, numa máxima de notícias que a gente tem... Era um pitbull. Numa máxima de notícias que a gente tem, independente da raça... Imperador, a pergunta é, era razoável ele, vendo um pitbull vindo, acreditar que poderia ser agredido por ele? Total. Era possível? Total. Era possível. Total. Então, é possível também que as pessoas têm que entender que ele estava
em legítima defesa. Sim. Né? E se ele cai, quem cai junto com ele? Uma criança? Sim. Mais do que justo, ele sozinho. É possível que já pudesse, né? Nós já estaríamos falando de uma legítima defesa. E olha, cão não é brincadeira. Eu já tive operações levando cães, em especial em locais que tinha cães, porque todo local que você vai, normalmente tem um cachorro, tem um gato. É difícil. Hoje, perfeito, né, os pets são nossos filhos. Perfeito. Eu tenho pet filho, sou mãe de pet. Sou doente por gato, né? Eu tenho gato, sempre tive gato. Uma vez meu marido estava começando uma alergia, isso há mais de uma década atrás. Mais de uma década. Ele disse assim, mas você sempre... Ele não gostava muito de gato, ele era mais do cachorro. E eu tinha cachorro e tinha gato. No caso, eu tinha... Gente, sim, eu tinha até porquinho da Índia, tinha coelhinho. Porque eu tinha uma criança, que era meu filho grande, tinha que ter feito veterinária. Não, eu morava num casarão e tinha muito conforto. Eu tinha um gatil preparado em casa, meus gatos iam dormir, assim, um local super arejado, maravilhoso. Então, assim, eu tinha tudo. Até pintinho eu tinha e vivia tirando da boca do meu boxer, né? E ele lambia, não matava. Virou um frangão, né? No futuro foi para a chácara. Mas eu só quero dizer o seguinte, que todos nós temos direitos a ter animais. Animais no passado eram tratados como objeto, como uma almofada. Hoje não, por incrível que pareça, hoje são provedores de direitos, né? Sim. Mas ainda são considerados quase que uma coisa, porque esse é meu, eu te vendo. Se você for ver, né, a mudança de tutor é um trauma para o animal. Mas, então eu sou mãe de pet, o Tito é pai de pet, mas ainda assim existe uma criança, acima de tudo, né? Deve ser protegida. E quem deve protegê-la? Quem é maior que ela? Sim. Não é quem é menor. Né? Perigo iminente. Independente, como a senhora citou o exemplo aí, se é pai, se é um adulto aleatório. Eu acho que tem até uma lei que fala sobre isso, né? O Código Penal, no artigo 24, é muito claro. Né? Agir em legítima defesa usando moderadamente dos meios necessários. Sim. Isso eu já vou falar. Para repelir perigo atual ou iminente a direito próprio ou de outrem. É isso que diz o artigo 24 do Código Penal. Legítima defesa. Direito próprio ou de outrem. Nesse caso, eram dois direitos. O dele e do terceiro, sim, que era o filho, filha, enfim, né? Criança, enfim. Tá? O perigo era atual e iminente? Era. Você estava vindo, eu não vi o vídeo, como ele disse. Correndo. Atual e iminente, as duas coisas. Né? Ele usou moderadamente, ele usou o que ele tinha. Sim. Se fosse uma pedrada, se fosse um carro em cima, poderia usar qualquer coisa para impelir aquilo ali. Então, assim, não vejo outra configuração penal. Eu também não assim, é complicado, né? Mas, na verdade, a gente fica meio com receio do que as pessoas vão pensar da nossa oratória. É a mesma coisa agora. É crime você matar os ovos da tartaruga lá na areia. Não é crime você matar aqueles ovos? Perfeito. Não é irônico? Se a gente for ver bem. Sim. Né? Matar uma orquídea especial lá na árvore da Amazônia também é crime inafiançável. Puxa, tem alguma coisa errada nesses pensamentos. Né? Quando nós trazemos a polêmica agora do aborto. Mas, enfim, né? O aborto é crime. Né? Há situações em que a lei até permite o aborto, né? No caso de estupro, para salvar a vida da gestante, no caso dos anencefálicos, né? Os bebês sem cérebros. Ótimo, tá certo. Aí a opção da mãe, né? A escolha é da mãe. Né? Mesmo mulheres estupradas, muitas decidem ter as crianças. Sim. Né? Doutora, a senhora aceita um café? Não, tô com a minha água ali, tá bom. Uma Pode tomar. Eu quero um cafezinho, por favor. Expresso. Expresso. Só se for fácil um com leite. Expresso com leite. Uhum. Pronto. Então, isso eu fico... Como é que eu posso dizer? Deixa eu só terminar o pensamento. Tá. E aí o aborto, se você for ver bem, a lei já prevê o crime de aborto. Está inserido lá num capítulo específico dos crimes contra a vida no Código Penal. No artigo 124, salvo engano. Eu trabalhei com isso no homicídios, inclusive.
Agora eu peço para você, quem publicou essa lei que é o Código Penal no Brasil? Foi o Congresso Nacional? Congresso Nacional. Poder Legislativo. Função do Poder Legislativo criar as leis. Por que que é a função do Poder Legislativo, imperador? Simples. Porque eles foram, os deputados e senadores, foram votados pelo povo. Democracia representativa. Quem representa o povo no Poder Legislativo? O Congresso Nacional a nível federal. Só eles podem legislar. Quem é o STF para dizer que uma lei que é vigente há anos, em uma ADPF, né, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, quem são eles para dizer se o aborto deve ser criminalizado ou não deve? Já é crime. O Congresso Nacional assim já votou, já decidiu. Quem decidiu, portanto, foi o povo, porque aqueles deputados e senadores foram eleitos. Esse é um debate bem interessante. Inclusive, eu posso ser preso se eu manifestar opiniões aqui. Não, você não será preso. Porque aqui nós estamos num debate, como numa cátedra. Na universidade, eu tenho mestrado, tenho algumas especializações. Quando você dá a tua opinião, o outro não precisa concordar. Só tem que respeitar. Não, mas eu digo assim... E eu respeito a tua opinião se for contrária. E eu estou apta a ser convencida de qualquer coisa. Sim, top. Mas eu não digo pela senhora me prender. Mas eu digo se isso desse vídeo estoura e chega até o STF. Aí pode vir uma repressão para baixo. Eu não estou falando mal do STF. Muito obrigado. Só estou falando que ele não tem competência para fazer isso. Obrigado. Porque já existe a lei. E pois a lei foi votada pelo Congresso Nacional, Poder Legislativo. Que representa nós. Argumento simples. Sim. Né? E aí entra assim, são esferas completamente diferentes. Poder judiciário, executivo, legislativo e judiciário. Sim, separação dos poderes de Montesquieu. Isso. Nós deveríamos viver dessa forma. Então, eu estou achando que existe um ativismo judicial acima do que diz a lei do poder judiciário, do poder legislativo, né? E o sistema de freios e contrapesos existe justamente para um poder não se sobrepor ao outro. E hoje nós estamos vivendo uma inversão disso. Exatamente. Na minha opinião. E é na minha também. Porque eu sou uma cidadã, eu posso falar minimamente o que eu estudei. Sim, sim. Eu vejo hoje poucos, não estou falando do seu marido, tá? Mas está no governo junto. Então, desculpa, no governo estadual, né? Estadual. Mas eu digo assim, o poder judiciário está querendo fazer algo que não compete a eles. Perfeito. Governar, ou sei lá como é que é a nomenclatura para isso aqui. E eu olho e falo, não é assim. Ele não tem o direito de fazer isso daqui, na minha opinião. E eu posso ter algum caso que eu acione justiça e vá pedir arrego para eles lá? Posso, doutor. Então... Gente, que café mais lindo. Obrigada. Aí, chegou o cafezão aí. E eu fico olhando para isso e falo assim, cara, será que a população está tão alienada por tudo, inclusive tecnologia? Eu não queria entrar nessa resenha, mas tem a tal da geopolítica. Então, para mim, hoje não existe mais a guerra famosa porrada, tiro e bomba. Existe a guerra psicossocial, psicológica, cibernética, que é muito mais agressiva a longo prazo, como se fosse uma guerra fria, do que a porrada, tiro e bomba que resolve na hora. Mata, acabou, tchau. Resolve. Essa daqui não. Essa guerra que eu falo em específico aqui, eu falo diretamente de um aplicativo, para não citar o nome, para o YouTube não me dar um strike aqui, mas é aquele que começa com tique e termina né, com K. Com K, exatamente. Então, não é uma coisa para mim normal você ver pessoas, e eu entendo que cada um faz com o seu corpo o que quiser, mas existe uma coisa assim, hoje é bacana,
você ter, sei lá, 17, 18 anos, novinhos, com o corpo inteirinho, bonitinho, depreciando o seu corpo de forma sexual, fazendo dancinhas apelativas, que vai chegar num futuro, vai se arrepender do que fez. Se é que o cérebro até lá não foi derretido por essa comunicação inteira que acontece. Por quê? A senhora já ouviu falar daquela live NPC? Não, não conheço. Não conhece? Não. É uma coisa mais ou menos assim. A pessoa bota lá a live do TikTok e fica no movimento meio que de robô. Fica aqui. Aí as pessoas mandam uns presentes, umas figurinhas lá, sei lá, flor, chapéu, bigode, os negócios lá. Aí essa pessoa que está no movimento olha na tela, café, café, e fica repetindo isso várias vezes iguais quantos presentes recebeu. É uma coisa que renta alguma coisa? Sim. 1 centavo de dólar para ficar ali. O que tem de gente que não trabalha, não que isso aqui não seja um trabalho. Você está dando seu tempo, está fazendo algo lícito, beleza. Exato. Ok. Sim. Mas em vez da pessoa procurar um estudo, procurar um trabalho que num futuro vai dar algo para ela satisfatório, concreto, derrete o cérebro fazendo essas coisas. Veja bem, esse é um tema muito complexo, porque perpassa pelo livre-arbítrio humano, pelas escolhas humanas. Sim. A história da humanidade, se nós formos ver, muitos países europeus, o mesmo países americanos como Estados Unidos ou Canadá, quem são os heróis? Quem são os heróis deles? São os heróis combatentes, são os heróis que lutaram pela pátria, que defenderam pessoas. Qual é a cultura no geral no Brasil e em alguns outros países também para heróis? São pessoas famosas, são pessoas que retiram a roupa, são tidas como herói. As pessoas que o brasileiro gosta de tirar foto são as pessoas que saem na revista, que estão lá na TV. Todo esse glamour, não existe aquela ideologia da pátria, do civismo, do heroísmo de verdade, você salvar as pessoas. Então nós vemos, não vou aqui trazer nomes, porque eu não sou contra. Cada um faz o que desejar da sua vida e eu o respeito. Embora eu acho que nós vivamos hoje uma inversão de valores em muitas coisas. E que vai lá naquela base que eu falei, família e educação. Sim. Então, nós não podemos esperar que, se essa base não estiver montada, que a gente vai ter um produto melhor se isso aqui está cada vez pior. Com certeza. Então, nós temos, eu estive palestrando, inclusive sábado à tarde, agora embaixo daquele temporal, né? Palestrando para um grupo de pais e adolescentes, uma igreja aqui em Curitiba, e perguntas maravilhosas surgiram. E uma delas era justamente como que pode os adolescentes terem o sexo tão aflorado, a sexualidade tão aflorada. Só que se nós formos ver as músicas que são as preferidas no Brasil, se nós formos ver as dancinhas que são as preferidas nesse aplicativo e em outras, quais são os interesses? O jovem não se interessa por política. No Brasil, historicamente, o jovem já se interessou por política. Na década de 70, quando eu nasci, ainda se interessava. Na década de 80, ainda. As letras das músicas, olha Engenheiros, olha Legião, são pura poesia aquelas músicas. Perfeito. Né? Eu canto ninar para o meu filho aquelas músicas até hoje. Sim. Sabe? Então, assim, é diferente hoje quando você liga o rádio. Meu Deus, ou é só melancolia, ou é só tragédia, mas em tudo tem vulgarização. Tem. E eu não estou julgando. Acho que cada um segue o caminho que desejar. Só que isso acaba influenciando uma multidão de outras pessoas. E entre essas outras pessoas estão crianças, e uma delas é meu filho. E algumas delas serão meus netos. Então eu penso, será que esse é um mundo melhor que a gente vai deixar?
Exatamente. É muito complexo isso. É total, total. Quando eu falei ali da geopolítica, eu faço uma comparação em leituras assim. Hoje, não sei em que nível de proporção é real, mas tá lá, estourou a guerra de novo lá do Islã com Jerusalém, eu acho que é alguma coisa assim. Não, é Israel com Israel Hamas. com Hamas. Isso, Dali. Hamas em regra da Palestina. Porém, a Palestina tem um outro presidente que não é do partido do Hamas, né? Perfeito. Estourou a guerra. Aí fiquei vendo hoje que Estados Unidos já mandou gente para lá. Mandou Beleza. reforço. Uhum. Isso. Aí Bélico, reforço bélico. Isso. Aí eu olho e falo assim, tá, vamos lá. Maior armamento bélico hoje, ainda, por hora, ainda é os Estados Unidos. Não sei quanto tá de diferença de um para o outro, né? Rússia, China, não sei quanto. Sim. E não quero nem chegar nesse aspecto. Acredito que sim, acredito que você esteja correto. Manda para lá. Os maiores financiadores de guerras é quem tem o maior armamento bélico, independente de quem for. Afinal de contas, comércio. Tem que ser feito. Em segunda classe, eu acho que vem China com armamento bélico e ganhando território no planeta aí por fora. Esse app... Rússia também tem, Rússia né? também, que são juntos ali, né? Eles ainda, provavelmente, já apontaram que pode haver uma união, né? Isso. China e Rússia, e aí será um problema mundial. Isso. Mas eu digo assim, não é ideologia, é somente algo que eu vejo de leitura e jogo aqui para as pessoas pensarem, ver se eu tenho razão ou não. A senhora mesmo pensa, depois conversa pelo WhatsApp e fala, por isso não tá certo, mas também não está errado. Enfim, o TIC com K no final, ele é da China, onde na China ele é feito para conhecimento, cultura. Brasil e Estados Unidos são países que as pessoas já não querem mais trabalhar. Inclusive, Estados Unidos são os dados que adolescentes, idade já de seguir carreira militar, não querem mais. É só tic-tac no meio ali dentro. E aí eles vão derretendo o cérebro desses adolescentes. Vai perdendo o amor à pátria, que é aquilo que a senhora falou. Quais são os ídolos das pessoas nos Estados Unidos, fez analogia com os brasileiros aqui. E o brasileiro, por si só, já não tem essa vertente como os Estados Unidos têm. Aquele amor à pátria, aquela história da bandeira. A maioria não é assim. A maioria olha a pátria naquele 11 pessoas correndo atrás de uma bola e competindo com outras 11 pessoas. Coincidência, né? A nossa Corte Suprema também são 11. Pois então. 11 iluminados. Os Illuminati. Então, eu olho para essas coisas e falo assim, cara, tá tudo errado. Eu não sou melhor do que ninguém. Claro que eu já li muita coisa, já vi muita coisa, e é por isso que eu faço as leituras. Falo assim, você pega teorias, pedaços de alguma coisa, você pega livros e vai estudar lá para trás. Fala assim, cara, tem algum fundo de verdade nisso aqui. Quando a tecnologia ganha espaço, a internet ganha proporção, a gente vê que as grandes mídias são manipuladoras, sim, inclusive do nosso aspecto. A senhora nasceu também na década de 70? Eu também. Então, é a mesma época. Somos jovens há mais tempo. Isso. Nada mais. Nada mais do que isso. O que acontecia? Tinha os Trapalhões e Fantástico. Eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para ver os Trapalhões. E quando escutavam que acabou, era um comando só, já para a cama. Idem. Acabou a conversa. Idem. É desligar. Hoje a gente implora para eles irem dormir. Exato. Pede, se ajoelha. Meu filho, ele nunca dormiria. Ele luta contra o sono todo dia. E de manhã, se a gente acorda ele mais tarde, por exemplo, final de semana, a culpa também é nossa, por não ter acordado ele mais cedo, porque daí ele perdeu o dia dormindo. De um jeito ou de outro, os pais sempre são culpados para os filhos de hoje. Sim. Isso é culpa nossa. É culpa nossa. Eu só vejo algo positivo, talvez uma coisa só.
nessa manipulação da grande mídia, que era assim, foi uma época que a gente estava saindo de uma ditadura, Sim. né? Estava ganhando a nossa democracia, então a gente ainda não podia, não tinha voz ainda, a gente Sim. não, os nossos pais, avós, não tinham vozes, e quando um jornalista lá, um âncora da Globo falava boa noite, o pai já, cama, era a ordem que tinha que ir, e isso criava-se uma rotina com o horário. Claro, que ajudava os pais também, as crianças iam dormir, os pais iam namorar ou iam fazer alguma coisa dentro de casa, enfim. Mas tinha. Hoje, como está tudo aberto, não se tem mais isso. Sim, claro. Então, com a tecnologia chegando, muita coisa vem de positivo e não é possível, ao meu entendimento, que as pessoas não queiram procurar conhecimento. Está tudo aqui na palma da nossa mão. Tudo aqui. Sim. Inclusive, olha, você abordou muitos temas, mas antes, vamos combinar. Gente, esse café tá um mará. E bem servido, olha, não é nada pequeno, bem servido. Vem para cá Aí, tomar ó. café aqui no Bacaxeri, tá? 800 metros aqui do Bibi, viu? Aí, ó. Aí, ó, 800 Tá vendo? metros. Eu vi Leônidas GPS, Bike 800 Café. exato. Rapaz, é muito bom. Aqui Olha, é muito bom. quando você fala que está havendo um derretimento cerebral, na verdade, eu penso assim, o que é o coração? O coração é um músculo muito complexo. Coitadinho, veja quanto ele trabalha em cada vida, Sim. né? Ok, é um músculo. Ele entope, nós temos diversos tratamentos para isso. Se você não faz exercícios físicos regulares, você sabe que ele pode ter problemas por falta de desenvolvimento pleno. Tá? O cérebro não poderia ser igual? Quanto mais você pensa, quanto mais você lê, quanto mais você força ele a aprender coisas diferentes, ele também não poderia ser equiparado a um músculo? Qual que é a tendência, imperador, das pessoas que desenvolvem o cérebro, que forçam o cérebro, até na dança? Até a dança, por exemplo, é muito importante, porque você faz de um lado, você faz um outro ritmo, dali um pouco, muda os passos, tudo isso, você aguça o seu cérebro para pensar o tempo todo. Perfeito. Por isso que muitos aposentados, aqueles de fato, né, independente da situação financeira, param de trabalhar, param de ter aqueles compromissos de horário, de pensamento, de pressão, né, para produzir algo, independente se muito, se pouco, que horário, para de se ter essa pressão, e muitos têm problemas de Alzheimer, outros problemas, né, do próprio desenvolvimento cognitivo. Isso é fato. Sim. Não estou aqui fazendo conjecturas, é só você buscar qualquer fonte segura na internet, porque tem muita bobagem. Perfeito. Meu Deus, tem muita bobagem. Olha a fonte antes de você ler. Eu tenho mais de 50 grupos, eu recebo cada bobagem, imperador, Meu sério. Deus do céu. Eu nem abro. Quando é de fonte que eu não conheço, eu não abro, tá? Mas imagine você, o teu cérebro. É a mesma coisa. Hoje nós vivemos um momento de preguiça. Toda vez que nós ligamos o Waze, Google Maps ou qualquer localizador, um GPS, Sim. que você não aprende mais o caminho. Você vai seguindo, né? Exato. Você vai seguindo. E eu me incluo nesse grupo. Sim. Né? Como um zumbi. Você só vai seguindo ali. No passado, não. Quando eu vinha, eu embora morasse no interior de Santa Catarina, nós vínhamos muito a Curitiba. Sim. Porque era a nossa capital, então minha mãe e meu pai sempre estavam por aqui. Eu fiz aqui especialização, meu mestrado eu fiz aqui há muito tempo atrás, né? Então, assim, nós vivíamos aqui e tudo tinha que ser aprendido na memória. Olha. Né? Direções de norte, sul, leste, oeste, você tinha que saber, né? Agora, com o GPS, é a mesma coisa que você falou. Tudo está na palma da mão. O conhecimento humano está na palma da mão. Nem todas as fontes são verdadeiras. Né? Então, nós estamos vivendo um momento de muita preguiça mental. Né? Com então, certeza. você fala, está derretendo o cérebro. Não está evoluindo, ao menos. Né? Está deixando de exercitar aquele músculo. Com certeza. A gente sabe também, desculpa, gente, que com o passar do tempo, da velhice, que a palavra é essa mesmo, os nossos neurônios têm maior dificuldade de se conectar e mandar as energias para os outros. Sim. Então, o que gera aquela... A palavra não é essa, mas vou usar essa mesmo.
a preguiça de aprender coisas novas. A gente fica naquela, tá bom, tô velho e não quero aprender mais nada. Uma lentidão mental. Uma lentidão mental. Tanto que pra gente aprender novas línguas depois de uma certa idade, não rola. É hello, hi e deu. Acabou. Então é mais difícil pra gente conseguir. Apesar de eu ter minha avó que tem 91 anos, e ela tem tudo, doutora. Não é de doença, não. Isso também tem. Tem os sentidos. Nada. Ela tem o tique, ela tem o Insta, ela tem o YouTube, tem tudo. As redes sociais. Tudo. Acompanha tudo. WhatsApp, Telegram, tudo. Eu olho assim e falei, caraca, velho. Ela aprendeu. Aprendeu. Ela não foi preguiçosa, ela aprendeu. Aprendeu. Claro que tem uma lentidão maior. Sim, claro. A própria visão, né? É difícil. Eu já preciso de óculos, saio com óculos ali. Sim, o celular dela você pega, na tela tem 3 letras só, porque tem que ser tudo ampliado. Exato. Né? Mas ela tá ali, ativa, acompanhando a evolução. Sim. Isso é bacana. Mas não é a função que isso está sendo colocado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O sistema, falando de um todo, aí claro que tem que nichar para a polícia. O sistema que nós vivemos, não o sistema operacional, nada disso, mas o sistema. Tá? Tendo a polícia como polícia civil. Tá? Não posso falar da militar, não sei se a senhora também pode, acho que não. Né? Então vamos lá. Dentro da polícia civil. Tendo toda essa estrutura que existe hoje, tecnologia. Não seria muito mais fácil a gente utilizar dela, a polícia, nos moldes tanto de comunicação quanto de resultado humano, mas de aplicação, como a gente usa no pessoal? Seria mais fácil. E o porquê que não é usado? Me dá um exemplo do que você acha que não é usado. Vamos lá. Eu estava vendo aqui, eu acho, e se eu tiver errado, a senhora me corrija, por favor, porque a senhora deve saber. A doutora lá do Nucria hoje é delegada Patrícia? Eu acho que é o doutor Rodrigo Rederde, chefe do Nucria hoje. Acho que a Patrícia é do Cicrid. Cicrid, beleza. Eu vi um post dela sobre uma campanha do Dia das Crianças, que vai ocorrer agora, amanhã ou depois de amanhã, alguma coisa assim. Não sei quem fez a campanha, eu vou falar a instituição Polícia Civil, ali dentro. Eu acho que fica uma coisa muito fria para as pessoas, em vez de aproximar as pessoas. Claro que eu não vou falar que uma delegada vai fazer dancinha. Não é isso. Ela não fez. Não, pelo amor de Deus. Para deixar claro. Pelo amor de Deus. Ela é uma ótima delegada. Não, mas existe tipo de comunicação que a população está utilizando e está consumindo, que os aplicativos, os algoritmos entregam de maneira fácil e rápida, do que aquele método antiquado, por mais que seja de 5 anos atrás. Falando de tecnologia, já é velho pra caramba. Hoje se perguntar pro seu filho hoje ali, 3 dias já é velho. É, verdade. Veja bem, imperador, qual é o papel da Polícia Civil? Falando no sistema Polícia Civil, que não é autopoético. Ele não se retroalimenta o tempo todo. Ele precisa ser fomentado, alimentado e reorganizado e reestruturado de tempos em tempos, tá? Isso aconteceu nos últimos 5 anos. Nós tivemos uma grande reestruturação na Polícia Civil. Essa reengenharia ocorreu, tá? Está se concluindo agora, não só com mais modernidade, como mais equipamentos mais modernos, de softwares mais modernos, caros, começando com R$2 milhões cada, né? Viaturas mais novas, viaturas semi-blindadas, maior comunicação, mais quantidade de policiais, tudo isso, se você for ver dos últimos 5 anos, ou há uma década atrás, quando eu entrei, e agora, é outro mundo. Sim. É outro Paraná. Sim. E eu falo isso, e se não fosse, eu seria a primeira a criticar, porque eu sou boa de criticar. Mas também sou boa em elogiar. Boa. Né? Sou boa de elogiar. Isso é bom. O doutor Silvio Huckenbach está fazendo um trabalho excepcional na Polícia Civil do Paraná. Muitas pessoas não gostam do doutor Silvio por A, por B, por C. Uma coisa é certa,
Ele modernizou e mudou a história da Polícia Civil no Paraná. Tá? Boa. Então aí você pensa assim, não, mas a Polícia Civil precisa interagir mais com a comunidade. É isso que você questionou, né? Que teria que ser algo mais afetivo para a comunidade. Mas qual é o papel da Polícia Civil? Afetivo, não sei que seria a melhor palavra. É afetivo, porque veja bem, quando você que foi no Nucria, o que você buscava no Nucria? Você buscava duas coisas: a resolução criminal, né? Perfeito. Que a pessoa pague pelo que cometeu. Naquele momento, você como pai, não te interessou a ressocialização da pessoa que você queria que fosse preso, e sim a retribuição do mal pelo mal, né? Sim. Certo? Porque você é o pai. Sim. Não é esperado do pai algo diferente. Sim. Tá? E o que mais você buscou? Você buscou acolhimento. Sim. Você buscou acolhimento. Então nós estamos falando de uma polícia civil afetiva. Sim. Entende? Há crimes e crimes na polícia civil. Quando eu trabalhei na homicídios, o que as pessoas viam? Você acha que alguém vai feliz para uma delegacia? Só os que trabalham lá. Só os que trabalham vão felizes para a delegacia. Porque estão lá porque são vocacionados para aquilo. Sim. Tá? Então, só. Não há testemunha, não há preso, não há vítima. Ninguém vai feliz para uma delegacia. Perfeito. Então você começa com uma energia já ruim. Você acha que isso não existe? Te garanto que existe. Existe. Eu já vi muita coisa que é sobrenatural. Tá? Outra hora eu falo só sobre isso com você. E eu tenho uma lista, até fazendo um livro de memórias, para não esquecer. Porque eu já vi e já ouvi. Tá? Mas vamos lá. Voltando aqui para o mundo real. O mundo do ser e não do dever ser. Exato. Tá? Você espera da polícia tudo. Você espera a resolução da briga de vizinhos por causa do papagaio? Você espera que aquele dono de mercadinho tenha aquelas bolachas de volta porque foi furtado e era errado? Sim. Você espera isso? Crime famélico, né? Diferente de uma pessoa comprar picanha e o crime ser famélico, porque muito juiz solta, o delegado nem pode investigar muitas vezes porque é de menor valor, mas às vezes R$500 é muito para outra pessoa. Então você espera tudo da polícia. Quase todos os criminosos que eu prendi na homicídios, eu passei a fazer a seguinte pesquisa. Depois, muitas vezes até no interrogatório gravando, eu pedia para eles o seguinte: se você tivesse uma emergência na casa da tua esposa, quando você não está em casa, ou na casa da sua mãe, o que você diz? Você sai de casa e diz: mãe, se o pessoal da biqueira do lado vir aqui atrás de mim, liga para quem? Liga para mim? A maioria respondeu: liga para a polícia. Ué? Então, o mais criminoso que seja, ele sai de casa acreditando que a polícia pode proteger a família. Entende? Estranho. Estranho? Não é estranho, porque ele sabe que ele não é onipresente. É mais rápido uma viatura diária ir lá para alguma coisa que seria covarde, que é covarde. Atacar a mãe que está lá, né? Muitas vezes para matar. Eu já cansei de ver isso. De pessoas invadindo casas de familiares, às vezes matando um familiar, querendo pegar outro, né? Buscando um alvo, não encontrando, mata outro para se vingar. Cansei de pegar isso. Eita, Isso não é incomum, né? Então, por mais que isso possa parecer, até o criminoso entende o papel policial. Então se diz assim, qual que é a função da Polícia Civil nisso tudo? Lato sensu, olhando várias funções, vários tipos de crime. Veja, a gente abordou aqui crimes sexuais, maus tratos, abordamos aqui violência doméstica, abordamos aqui homicídio, falamos também dos furtos dos jovens querendo ter as coisas, né? Cada um tem uma especialidade e um trato com a comunidade. Sim. Eu não vi o vídeo que você me falou, mas uma coisa eu digo: uma das metas policiais, em especial da Polícia Civil, que está na delegacia recebendo pessoas, que você não vai lá no Ministério Público, eles não te recebem. Ou te receberam? Não. Você foi lá conversar com o juiz? Conta aí, imperador. Qual foi a única porta aberta para você? Da delegacia. Da delegacia. A única porta aberta para o cidadão é a delegacia. Sim. Por que depois, quando ele vai para o judiciário, tem que estender o tapete vermelho? Quando ele precisa, é quando ele vai para a delegacia. Esse tem que ser estendido, o tapete vermelho. Tá? O tapete vermelho significa tratar bem, ter equipamento, ter condições.
quantas vezes, quando eu entrei na polícia, chegava lá, o sistema tá fora. Ficava fora o dia inteiro. Você não podia fazer nada. Você tinha que fazer tudo à mão e depois dizer para a vítima voltar no outro dia para você terminar. E daí tinha as vítimas do outro dia. Nossa. Era um looping infernal. Você queria fazer. Você se esforçava para fazer. E você não tinha condição. Hoje isso não acontece. Se acontecer, é algo raríssimo. E isso é você dar o melhor. Tá? Você colocar policiais para investigar aquele furto de correntinha. Quantas vezes, doutor Marcelo lá da Furtão, quantas vezes ele já prendeu os mesmos autores? Ai, mas é só o roubo da correntinha. Quantas idosas já caíram? A pessoa ficou sem celular porque estava na mão, lá na região do Água Verde, por exemplo, que tem muito. Quantas vezes esse delegado e essa equipe policial já fez isso? Quantas vezes eles foram colocados na rua porque era de pequeno valor a correntinha, porque a pessoa não foi lá e não reconheceu na frente dele? Pô, é de se esperar isso? Muitas vezes tem vídeo, tem tudo, é colocado na rua. Não, por quê? Porque não teve violência, porque não tem espaço lá no cárcere. Aí volta e é um problema que não termina. Tá vendo que é um problema que não termina? É um loop infinito. Um looping infinito. Hoje é uma correntinha, amanhã depois vai ser algo maior. Quantas bicicletas são levadas dos ciclistas? Se você for ver, se você não punir o pequeno crime, a tendência é que cada vez ele seja maior para aquela pessoa. Um objeto maior. Em casa, você com o teu filho. Deixa eu só terminar meu café aqui. Fica à vontade. Gente, Leônidas Bike Café. A doutora já falou que é bom. Aprovado. Aí. Super aprovado. Vem aqui o trabalho. Traga o doutor aqui. Vamos imaginar, você lá na tua casa, imperador, você com teu filho. Você já imaginou teu filho chegar e dizer: papai, gostei desse lápis do meu coleguinha, peguei esse lápis com essa borrachinha aqui diferente e tal. O que você vai falar se ele chegar a te contar isso em casa? Você vai dizer: devolvo o lápis amanhã. Como é que é o nome do amigo? Vamos lá, vamos conversar com a escola. Vamos conversar. Isso. Até de trocar. Eu fiz isso com o meu filho, já te digo, eu me mudei quando ele tinha 7 anos, ele devia ter uns 5 para 6 anos. Ele pegou, nós morávamos num terreno onde tinha 3 casas, tá? Eu morava na casa do meio. Na casa do lado tinha uma massoterapeuta que eu fazia massagem, era minha amiga e é minha amiga até hoje. Isso, sim. Ele tem 29 anos, só para você ter noção, né? Você geolocaliza. Sim. E aí, ele um dia voltou com um relógio para casa. Ele foi comigo, fizemos massagem, ele voltou e tinha um relógio. Eu falei: de quem é esse relógio? Eu ganhei do Temístocles era o filho da minha massoterapeuta né, da época, né? Depois eu fui embora de lá. E eu disse assim: você ganhou dele? Então vamos lá ver se você ganhou. Não, mãe, por favor, mãe. Ele chorou tudo para não ter que ir lá devolver o relógio, porque aí na hora eu já saquei que ele tinha furtado o relógio. Ele tinha 4 ou 5 anos. Tá? Nós fomos na hora, de noite, e devolvemos o relógio. E foi a maior vergonha da vida dele. Nunca e ele mais. disse: mãe, eu nunca vou me esquecer dessa lição que você me deu. Eu nunca mais furtei nada de ninguém, de medo de passar essa vergonha. Foi uma lição ou não foi? Foi uma lição. Teve uma pena? Teve uma pena. Foi doído? Foi doído. Ele foi perdoado? Foi perdoado pela outra pessoa. Mas aquela humilhação que ele acha que passou, porque humilhação passou a outra pessoa. A outra pessoa era a vítima. Ele só chorou e teve vergonha, mas humilhação não. Humilhação foi ela foi a vítima. Outra pessoa. Pois bem. Inclusive, o menino deu o relógio, eu proibi. Não. Não vai, você vai deixar. O que você diz? Você vai repreender o seu filho, certo? Claro, ok, claro. Ponto pacífico. Como é que o Estado brasileiro, que é o pai da nação, o Estado não é o pai da nação? Sim. Como é que recado ele dá para aquela pessoa que furta? Quando ele não pune. Pode fazer. Faça. Ele fomenta. Sim. Certo? Sim. O Estado é o pai. A pessoa é conduzida à delegacia pelo furto lá do supermercado, pelo furto de pequena monta, até roubos, muitas vezes com faca. Quantos não ficam presos? Traficantes, quantos não ficam presos? Qual é o recado do pai, que é o Estado? Não tem problema, meu filho, pode fazer. A casa é tua, pode fazer. Entende? Sim. Esse é o problema, na minha visão.
sim, mas é isso mesmo. Vou fazer uma pergunta para a senhora nisso. Delegada, esquece, Tatiana é delegada. Ponto. Delegada. Eu sou pego lá, sei lá, com uma arma branca. A faca, Uma faca, uma tesoura. uma tesoura, enfim e tal. E fui conduzido, tô aqui na sua frente. Aí a senhora tem que cumprir uma conduta que está escrito lá mediante a lei. Uhum. Beleza. Aí nessa conduta, vamos dizer que fale assim, reze assim, solta ele. Como a senhora falou, o pai, o Estado, manda fazer. Pergunta minha. A senhora está aqui me vendo, sabe que eu fiz a merda. Ponto. Não existe uma forma da gente dar uma costurada e achar, porra, deixa eu ver aqui uma situação que eu possa segurar esse cara aqui uns 4 dias para tomar lição. Por que nós temos um humano fazendo isso e não um robô? Eu votaria no robô, porque era uma pegada só. Porque sempre existe uma avaliação no conjunto todo. Veja bem, se é um morador de rua conduzido com uma faca, Tem um monte de... vai lá, morador de rua chega para você, delegado, e ele tem uma faca no bolso. O que você ia fazer? Putz. Eu ia pensar Vou te várias falar coisas. porque isso já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Imagine que o centro-norte todo era meu. Nossa. Ah, doutora, sei lá, eu tô chegando e tô vendo, o cenário é esse? Ou ele está conduzido na delegacia? Exatamente. Essa situação que você me falou agora. Pô, eu acho que um morador de rua precisa para sobreviver? Uma faca. Uma faca, sim. Não só para se defender, mas para cortar um alimento. Não é meio que normal o morador de rua ter uma faca? Sim. Tá? Agora vamos diferente. Uma faca na mão de um adolescente dentro de uma escola. Depende. Ele está sendo ameaçado. Qual que é o histórico? Ah, doutora, eu estou sendo ameaçado. Trabalhei com adolescente infrator, quase 3 anos, tá? Uma delegacia de adolescentes infratores. Doutora, eu estou sendo ameaçado. Está aqui o histórico. Não é diferente? Sim. Mudou a história ou não mudou? Cadê os pais também? Entende? Portar uma faca é crime? Doutora, eu ainda acho assim que portar uma faca não é crime. Não é? Não é crime. Mas se você portar um spray de pimenta, precisa de CR, de uma autorização especial do Exército para portar. Então, spray de pimenta, você não pode portar. A faca você pode. Só para deixar claro. O spray de gengibre você pode portar. O spray de pimenta você não pode portar. Você precisa de um CR, que é uma autorização do Exército para isso. Fazer um requerimento para vir a autorização, justificar o porquê. Só para você ter uma noção. Soco inglês. Um soco inglês. Né? É crime você portar um soco inglês que só tem uma finalidade? Deve ser. Você aumentar a força do impacto. A condução. Certo? Perfeito? Sim. É pior que uma faca, não é? Também não é crime. A questão é, você tem algum crime que ocorreu ao redor? Ah, sim, ó, tem uma pessoa que disse que essa pessoa que tirou, que esse conduzido da delegacia, tirou a faca e mostrou para ele. Opa, muda a história. Nós temos, no mínimo, crime de ameaça. Ah, mas ele está dizendo aqui que ele foi ameaçado, por isso ele tirou a faca, para se defender. Aí tem câmera, não tem câmera. Nossa, hoje em dia... Aí entra no outro rolê. Eu sou a favor, inclusive, de dar continuidade aí, né, ao projeto Muralha, aí, que é municipal. Muitas câmeras já foram inseridas. Boa. Eu sou super a favor de ter mais investimento nisso. E, em especial, os locais de desova aqui, né? Em Curitiba tem muito local de desova, na região metropolitana. Põe câmera lá. Com certeza vai mudar a história. Então, assim, tudo depende da situação. Não existe uma regra própria. Tá, então seria mais ou menos assim. Eu não quero botar a senhora em saia justa com nada. Eu falo isso numa boa, porque eu tenho convicção disso. Toda análise deve ser feita no conjunto que você tem à tua disposição. Você não pode julgar uma pessoa por estar com uma faca. Certo. Né? Quando eu ia para a faculdade à noite, quando eu fazia direito, isso 90 e poucos, tá? Eu sempre ia com canivete. Eu sempre ia com canivete. Voltava à noite, chegava em casa, meu outro filho era pequeno, eu ia levar a babá lá no PQP, voltava, sempre sozinha.
Sempre de carro, sempre sozinha. Eu não tinha arma de choque, não tinha spray de pimenta. Eu tinha um canivete. Mas eu Sempre pergunto, perto de mim. Aí você diz assim, ai, mas reagir pior. Bom, hoje eu tenho mais maturidade com relação a isso. Que a reação pode gerar, toda ação vai gerar uma reação que talvez você não ache que vai acontecer. Porque sim, quem vai para um roubo, normalmente ou vai para matar ou vai para morrer. tudo ou nada, né? A maioria é tudo ou nada. Entendi. Né? Então, assim, tudo depende, na minha opinião. Tudo é o subjetivo, né? Então, quando você fala assim, tudo é subjetivo. Veja, nós temos situações objetivas e subjetivas. No direito, nós temos provas objetivas e provas subjetivas. Provas objetivas são aquelas que é incontroverso. Mensagem de texto, por exemplo. Não, tá ali. Não tem como você dizer que não mandou aquela mensagem. Sim. Tá ali. Pode ser laudeada, tá ali. Um acidente de trânsito. Não, tá ali o veículo. Não, ninguém tá dizendo o que aconteceu. Tá ali as câmeras de vídeo. Se não foram manipuladas, se estão no original. Tudo isso é importante. Pode influenciar no laudo. Foram laudeadas. As lesões que você viu. Não, não é subjetivo. Estão ali no braço. Sim. São objetivas. E temos as provas subjetivas. Provas subjetivas é sempre a palavra de alguém. Porque alguém sempre pode mentir. Então é subjetivo. Vai do entendimento de cada um. Cada um vê alguma questão. E todo mundo tem um lado. Se você for ver bem, olha bem. Uma vez o Tito me falou uma coisa assim que me marcou muito. Quando nós estávamos lá começando a namorar, ele disse assim, nossa, as minhas amigas, elas fazem exatamente o que as inimigas dela fazem. Só que elas chamam, que dizem que a outra, por fazer isso, são piranhas. Tudo é subjetivo. Quem é o teu amigo? Ah, o meu amigo é esse fulano, um pai. O pai sempre vai defender a filha, não importa o filho se está certo ou errado. Por isso que são ouvidos não como testemunha, são ouvidos como informante. Você, como pai né, de uma pessoa agredida, de uma criança agredida, você é o pai. Você tem obrigação de ver e quer a retribuição, não quer a ressocialização, você quer a retribuição. E é normal esperar de um pai isso. Mas eu, como delegada, tenho que olhar os dois lados. Sim. Entende? Então, assim, tudo é. Eu não estou aqui para agradar, imperador. Lógico. Para olhar, te falar aquilo que eu penso. Amanhã depois eu posso pensar diferente. Sim. Só que eu digo o seguinte: é muito difícil o ser humano em geral, e eu me incluo nesse grupo, ter humildade para deslocar e ver o prisma, o mesmo prisma, de um outro lado. Um prisma tem muitos lados. A investigação é um prisma. Você tem que olhar de um lado, muda de lado, olha o outro lado. Você não pode comprar a primeira versão trazida. Perfeito. Nem vítima de violência doméstica. Inclusive, vítima de violência doméstica, eu já fui denunciada, não foi para frente nenhuma investigação, nunca tive um processo administrativo, alguma coisa mais séria. Mas eu já fui denunciada por vítimas de violência doméstica que não eram vítimas, que estavam usando a Lei Maria da Penha e a delegacia como forma de cobrar conta do ex-marido, como forma de tirar a pessoa de casa. A maioria é vítima real, a grande maioria, 95%, 98% é realmente vítima real. Mas tem, infelizmente, algumas poucas mulheres que se utilizam da lei, se utilizam de toda a estrutura da polícia, da PM, da Patrulha Maria da Penha, do Judiciário, do Ministério Público, da boa-fé das pessoas, do acolhimento, mentindo. Então, eu já deixei de prender homens por eu entender que não tinha aquela situação flagrancial. Não deixei de investigar, mas deixei de prender e investiguei. Todos que eu deixei de prender naqueles momentos, eu comprovei que eram outros motivos que levavam a vítima ali. Entende? Então, esse filtro, quem faz? É o delegado que faz. Não é o policial que atendeu a ocorrência. Ele tem uma obrigação, conduzir para a delegacia. O papel legal é o delegado que faz. Então, o delegado não é um órgão acusador. Esse é o Ministério Público. O órgão acusador é o Ministério Público. O delegado faz o papel de filtro. Ele filtra as situações e decide com base nisso tudo. O primeiro juiz da causa é o delegado quando ocorre um flagrante, por exemplo, que é conduzido à delegacia. Quem que é o primeiro a analisar o caso?
para decidir se ele vai ficar preso ou não. Ratificar a voz de prisão já dada por um outro policial de qualquer área, ou por um do povo, porque qualquer um pode prender. Mas cabe só o delegado ratificar aquela prisão ou não. Entende? Nossa, isso é muito bacana. Eu gostei muito do que a senhora falou aí. Depois em off a gente conversa ou em outra oportunidade sobre a Maria da Penha, das grandes mulheres, grande quantidade de mulheres que sim passam por agressões Sim, e é tudo real. mais, mas existe uma parcela menor. Não, é infinitamente menor. Né? Sim. E existe um crime, inclusive eu indiciei todas essas mulheres no crime de denunciação caluniosa. Aí. É um crime próprio, com uma pena de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Crime de denunciação caluniosa. Indiciei e vi também o judiciário dar continuidade nisso. Sim. Né? E é isso que deve ser feito. Não deve ser deixado quieto, porque a polícia, o judiciário, o Ministério Público representam o Estado e não podem ser feitos de bobos. Se o delegado não faz nada, mentiu, a gente só opina aqui pelo arquivamento. Não, você tem o quê? Aplicar para que ela não minta de novo. E para você, como Estado, como pai, dar uma lição. Pai e mãe, né? Eu digo Estado pai, é pai e mãe, né? Sim. Pai e mãe. Sim. Doutor, isso daí foi mais uma pedrada, igual o primeiro assunto que nós tivemos. Foi outra pedrada. Vou falar assim, eu tenho um amigo que passou por um problema desse aí que a senhora acabou de falar. E é triste. Sim. É bem triste. Acredito que sim. E bem complicado judicialmente de se comprovar a situação. Bem complicado. Por isso que o delegado tem que ter muito cuidado. Muito mesmo. Mas, doutora, a gente está encaminhando para o final aqui. A gente já está aí com 1h30 de episódio. Nossa, sério? Falo demais, né? Muito bom sempre conversar com a senhora. Cada assunto é infinitas possibilidades. Infinitas. E o que, como eu disse uma vez, eu gosto de conversar com polícia, segurança pública, independente. E eu não gosto de pegar naquela situação assim, doutora, conta uma ocorrência aqui, quando que a senhora trocou tiro, ou como é que foi uma cena de crime. Por mais que tenha aquela visão CSI, aquela situação interessante, mas não é a pegada que eu gosto para mim. Não é essa pegada. Mas assim, então, o que eu gosto de fazer? Pegar mais um lado humano e poder desenrolar de diversas situações. Porque em algum outro momento a gente pode, ou entre nós dois, ter um outro episódio, ou eu pegar alguma coisinha e soltar num próximo com outra pessoa. Apesar de esse lado CSI ou de trocação ser interessante para quem gosta de ver. Para quem gosta de ver. Mas aí eu paro e penso assim, a pessoa que passou, vamos dizer que seja um criminoso, que resolveu trocar tiro, é uma decisão dele. Mas por trás dele existem os familiares, pai, mãe, filhos, que não sei a porcentagem disso, de quem, como é que eu posso dizer, como é que eu posso falar isso aqui? Ele chegou aqui, gente, só para vocês entenderem, Fagner é o advogado criminalista que está ali, que vai ser o próximo. Tá aí. Então, esse tem que ser respeitado, esse familiar dessa pessoa, desse criminoso que vê óbito, ao meu ver, tem que ser respeitado. A dor que ele está sentindo. Porque ele não incentivou a pessoa que tá lá, vai lá e comete o crime. Pode haver que sim. Sim. Mas, não sei, estou certo? Imperador, olha só. Tudo é uma visão, tá? Eu acho assim, eu penso assim. Cada vez que eu cumpri um mandado de prisão ou um mandado de busca e apreensão, veja, foram muitas operações. Todas as vezes. Nunca houve um desrespeito à casa da pessoa, aos familiares da pessoa. Só para você ter noção, esses dias eu me encontrei numa palestra que eu fui num colégio, tá? Eu e o Tito. Ao final,
As pessoas vêm, tiram foto. Na verdade, há uma romantização da tragédia, né? Um glamour que não é verdadeiro. Exato, Né? A nossa vida é só trabalhar com tragédias. Isso não é bom, porque você troca muito de energias também. Tá? Perfeito. Mas isso é besteira, que ninguém é melhor que ninguém. Nós só temos opiniões diferentes, uma oportunidade diferente. Eu não sou melhor que o porteiro, que o lixeiro. Ao contrário, o trabalho deles é tão digno quanto e a vida deles é muito mais sofrida. Então, questão de merecimento, eles teriam mais merecimento do que eu. Isso é o que eu visualizo, tá? Mas aí, ao final dessa palestra, veio uma senhora, me abraçou e disse: eu quero te dizer que o meu filho Aleph faleceu. A senhora foi lá prendê-lo. Pena que a senhora não conseguiu. Ele tinha fugido um dia antes para o interior, porque agora ele está morto. Mas a senhora foi na minha casa, meu filho estava lá, a minha filha estava lá, todos respeitaram e eu estou aqui para te agradecer. Isso tinha sido 3, 4 anos antes desse momento. Ela nunca esqueceu. Ela estava trabalhando. Eu lembro exatamente da casa dela. E olha que eu ia toda semana em mais de uma. Eu lembro exatamente da casa dela. Eu sei chegar, inclusive o alinhamento das roupas no armário me chamaram muito a atenção. Eu falei, meu Deus, essa pessoa aqui, essa dona aqui é muito caprichosa. Porque você tem até dó de retirar e buscar, né, alguma droga, alguma arma, alguma coisa. Você tem que fazer. O meu papel é esse. Então, assim, isso é uma coisa que se chama respeito. Eu não gosto de desrespeito comigo, nem com ninguém. Eu gosto muito de aprender, gosto. Eu sinto muito prazer em empreender, porque eu tenho a sensação de estar fazendo a justiça. Eu tenho isso. Eu odeio que uma pessoa acuse outra sem ter elementos, e odeio a mentira. Mas gosto muito de saber que eu terminei aquela investigação, que eu dei o meu melhor, que a prisão, quando sai a prisão, porque só sai se já tem elementos suficientes, senão a prisão também não sai. Você tem como se fosse, existe, né, na parte criminal o intercrimes, e a última etapa do intercrimes é justamente essa satisfação de ver o crime realizado. Né? Então, quando você está numa investigação, a prisão é o auge daquilo, quando você prende e já tendo elementos, tem muito delegado que pede prisão sem ter elementos. Normalmente o juiz nem dá, mas existe isso. Agora, muito pelo contrário nas minhas investigações. Então, quando você entrega aquele trabalho, quando você prende e você conclui o inquérito policial, você entrega aquele trabalho. Quando você entregou aquele trabalho, há uma satisfação. Você não sabe se aquela testemunha, muitas vezes testemunha sigilosa, vai ratificar lá na frente, na hora do tribunal do júri. Você não sabe o que vai acontecer. Acabou da sua mão. Né? Mas você sabe que fez aquele papel. Né? Então, isso é aquilo que ajuda você a continuar, muitas vezes trabalhando final de semana, como eu te falei, trabalhando até tarde da noite. Isso é um incentivo. Não, eu vou prender esse cara que fez isso com essa pessoa. Muitas vezes de um adolescente que morreu, que muitas vezes não tinha nada a ver, uma criança que morreu. Né? Aí você pensa, meu Deus, será que eu não vou conseguir concluir isso daqui? E aí os caras fogem. Pô, isso dá uma frustração. Agora, pena de morte é uma outra questão que eu já comentei com você. É muito diferente, entendeu? Sim. Doutor, então a gente caminhou para o final aqui. Eu peço que a senhora se dirija para a câmera, fique à vontade, dá uma mensagem final, deixar suas redes sociais e a gente vai encerrando logo na sequência. Pessoal, foi um prazer estar aqui. Sigam o Imperador no podcast dele. Venham nesse bar maravilhoso aqui no Bacaxiri, 800 metros aqui do BIB. E olha, sigam minhas redes sociais, delegada Tatiana, delegado Tito Barrichello, meu marido também. Estamos sempre aí a favor da comunidade, a favor da punição correta dos crimes. E estamos juntos para o que precisarem. Isso aí, gente. Obrigado. Aqui está todas as redes sociais dela, já apareceu para vocês aí no decorrer do episódio. Leônidas Bike Café, está aqui na rua Nicarágua, no Bacaxiri. Estamos aqui, do mais, fiquem em paz. Valeu!